Então Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado por tudo aquilo que Ele tem feito, em nome de Jesus. Quero adorar a Deus pela Daniel e a Beatriz, que hoje gentilmente vem servir a igreja aqui em Indaiatuba. Louvado seja o nome do Senhor pelo Daniel e pela Bia. Que Deus abençoe e recompense a vida de vocês, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, eu quero compartilhar um sermão com vocês. Eu não sei se o Gabriel, eu não ajudo muito ele também nisso. Eu mando para ele 6:50. Ele falou: esse aí é o sermão e vê aí o que você vai fazer. Aí ele se vira aí, nos 30, nos 80 e chega. Então, o tema do sermão que eu quero compartilhar com vocês está baseado em Lucas capítulo 2. Nasceu o Salvador do mundo. Nesses dias, meus irmãos, onde é falado, contado em verso e prosa, a história do Natal. Natal que é muito diferente daquilo que o cristianismo ele ensina. Não, o cristianismo não, desculpa. A Bíblia ensina. O cristianismo ele fala de uma forma ou de outra. Uma das coisas que eu acho que é mais assim, que tem importância é que é a certeza que o Senhor não nasceu em dezembro. Não tem como ele ter nascido em dezembro. Ou foi no final de novembro ou foi lá para janeiro. Mas em dezembro não. Nessa data não foi. Então a data, meus irmãos, pouco importa. Porém, todos os cristãos ao redor do mundo, eles se juntam nessa data para falar desse Salvador que nasceu. Então nós também não podemos perder a oportunidade de usar o mês, a data também para falar do Salvador que nasceu. E o que eu não gosto, meus irmãos, disso eles cultuarem ainda esta criança, que não é mais uma criança. Então veio o Salvador, ok, tudo certo, nasceu, mas a criança, ela cresceu, ela morreu, ela foi crucificada, ela não está mais na manjedoura. Então eles têm muito essa, eu não sei se é uma concepção formada sobre isso. Então essa é a minha única pensamento assim que diverge dos demais, é isso. Agora, é importante nós termos a data para nós falarmos dele, do Salvador, para falar que ele nasceu, que ele veio ao mundo, e ele veio para salvar, ele não veio para outra coisa, ele veio para salvar, e ele salvou, e ele cumpriu o propósito dele, que ele deveria cumprir. Ele veio e cumpriu na íntegra o que ele precisava cumprir. Amém, igreja? Amém, igreja? Então vamos abrir em Lucas capítulo 2. Eu vou ler até bastante versículo, eu vou ler até o 20. Então, meus amados, eu tenho aqui, eu já citei esse texto aqui outras vezes. Antes eu lia mais Max Lucado, hoje não muito mais, mas eu tenho um livro muito interessante dele, que fala sobre Jesus. E ele, quando ele vai falar do tema do nascimento de Jesus, ele escreve assim, para mim, de uma forma extraordinária. E ele escreve assim: divinamente humano, extraordinariamente comum. Apenas alguém tão especial poderia alterar para sempre os rumos da história da humanidade e da sua história. Ele podia segurar o universo na palma da mão, mas abdicou disso para flutuar no ventre de uma virgem. É top isso. Ele abdicou, ele poderia segurar o universo nas mãos, abdicou-se disso e foi flutuar no ventre de uma mulher, da sua mãe, de uma virgem. Ele veio como um clarão de luz, nem como um conquistador inacessível, mas como aquele cujos primeiros choros foram ouvidos por uma moça simples e um carpinteiro, sonolento possivelmente,
porque ele fez uma viagem muito grande, possivelmente de 100 quilômetros no lombo de um burro, ou outro que você desejar aí, mas foi isso que ele fez. Então, naqueles dias, César Augusto publicou um ordenado de recenseamento de todo o Império Romano. Qual era aqui, meus irmãos? Deixa eu ler, depois eu comento. Vamos lá, pode deixar, Bier. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José, que pertencia à casa da linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galiléia, à Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu vou só parar um pouquinho. Meus irmãos, quando César, qual era a intenção? Isso aí, desde que o mundo é mundo, é o que eles pensam, só pensam naquilo, né? Ele queria arrecadar mais imposto para Roma. Roma, meus irmãos, o Império Romano naquela época, possivelmente, ou certeza, o Império Romano era maior do que o Brasil. As fronteiras do Império Romano eram gigantescas, maior do que o Brasil, ou do tamanho do Brasil. E eles queriam arrecadar mais. E como arrecadar? Tem que contar as pessoas. Como que paga imposto? Pelas pessoas. Então isso aí já desde lá é assim. Então ele convoca um recenseamento, então eles têm que voltar, o texto é bem claro, para que eles fossem contados e recenseados, contados lá no IBGE daquela época. Me perdoe pelo trocadilho, mas não tem nada a ver com o IBGE. Então é isso aí que acontece. Por isso é que eles precisam voltar, e por isso é que eles estão voltando. Então, meus irmãos, Lucas, ele vai destacar a humanidade de Jesus. Ele vai falar da humanidade de Jesus, de aquilo que ele viveu, como eu vivo, você vive, nós vivemos as mesmas coisas. Então Lucas, ele tem essa característica muito peculiar de nos ensinar dessa forma. Então Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele nasceu como um bebê qualquer, igual. Não teve diferença. É isso que Lucas está mostrando para nós. A mãe de Jesus deu ele à luz em condições simples. O texto está falando no versículo 7. Por que ele foi para a manjedoura? E eu vou dizer também já o que é manjedoura. Meus irmãos, ele chega possivelmente numa pensão, num hotel de pequeno porte, um hostel, desses pequenos, simples. Por conta desse recenseamento, a cidade encheu de gente, lotou, não tinha vaga em lugar nenhum. Ele chega, bate num lugar, bate no outro, não tem lugar, não tinha como eles hospedarem. Alguém teve uma brilhante ideia, falou: aqui não tem lugar para você, o que nós temos é uma estribaria, é o único lugar que nós temos, o único lugar que nós temos é esse. Você aceita o lugar? Aceito. Era um lugar de animais domésticos, lá devia ter os animais domésticos, não era selvagem, né? E aí eles vão para essa estrebaria e Jesus nasce naquele lugar, na manjedoura. O que é manjedoura? Manjedoura, meus irmãos, é um tipo de um coxo mesmo, literal, onde colocava o alimento para os animais de pequeno porte, ovelha, esses animais. Então era colocado lá aquela manjedoura, e ele nasceu e foi colocado ali, naquele lugar. Agora pensa que isso não é um disparate. Esse é o rei do universo, é o que eles esperavam.
o Deus que tem todo o poder, e Ele vai mostrar a sua humanidade dessa forma. Lucas vai mostrar para nós a sua humanidade dessa forma. Irmão, compara hoje, como que são as coisas? Vocês já viram agora, quando a mulher está grávida, né? Por exemplo, aí vai, eu não estou falando mal, irmãos, eu estou falando da diferença que é isso hoje. Então tem toda uma celebração, e já sabem antes, muito antes, se é homem, se é mulher. Aqui não tinha nada disso, falando naturalmente, nada disso, sexo de bebê, nada disso, nada disso. Então, meus amados, ele coloca o bebê, ele vai para um coxo, que é um tipo de coxo para dar comida para o animal, e lá é colocado Jesus. Então essa cena, ela é maravilhosa, porque você vê que é o Senhor, que é o Deus de toda a glória, de todo o poder, e Ele se despiu de toda a sua glória e de todo o seu poder, para Ele dar para nós um exemplo, um rumo, uma direção para nós pensarmos. Amém, igreja? O 8, Bia, por favor. E ele vai dizer assim: havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhe apareceu, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Preste atenção, volta ali, Bia. Ele fala: aconteceu que um anjo apareceu, lhes apareceu, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Irmãos, isso aqui, pastor é pastor, e é até hoje. É gente do trabalho, truculento, é gente do serviço forte, bravo, não é cowboy não, né? Até hoje é a mesma coisa, irmãos. Não é qualquer um no Brasil, por exemplo, que lida com isso. Isso aqui é serviço para gente marrento. Esses caras aqui enfrentavam feras, enfrentavam tudo que é tipo de fera para proteger o rebanho. Então não eram qualquer pessoa nesse sentido. Agora vocês imaginam, aparece um anjo, e eles, meus irmãos, no contexto deles, quando aparece anjo, a Bíblia fala isso. A gente fala isso aí, mas como se anjo aparecesse toda hora e tivesse por aí quando a gente lê o texto. Não é assim, meus irmãos, isso é coisa sobrenatural, não é natural. É assim, não é, apareceu um anjo. Você acha que anjo está aparecendo aí toda hora para todo mundo? Então, esses caras, eles têm esse privilégio. Pode ir, Gabriel, por favor. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Então o anjo já fala assim: olha, não precisa ter medo, porque eles já sabiam. Chegou um anjo, vai estreitar o caminho. O negócio não vai ser bom, vai ser tenso. Mas o anjo já falou para eles: não, calma, eu vim trazer para vocês boas novas. Acalma o coração, fica frio. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo, meus irmãos, é ungido, o ungido. Isto servirá de sinal para vocês. Para vocês encontrarão um bebê envolto a um pano, deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo. Um anjo, os caras já estavam tenso demais. Agora veio uma multidão de anjos. Não é mais um anjo, é uma multidão. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros. Imagina a cena: homens truculentos, cuidando de bicho, ali naquele mato, naquele
falando mato lá não é mato, né? É deserto quase tudo. Vamos agora a Belém e vejamos isso. Vejamos, isso aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, cantaram a todos os que lhe foram dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Irmãos, olha os pastores. Eu quero retomar isso, porque não é normal. Eles foram impactados pela presença do Senhor. Esses homens eram homens do mato, lá mesmo, mato de ovelhas, de pastores. E eles, quando ouviram a voz do Senhor, eles ficaram maravilhados. O que é que eu quero pontuar com você? Que quando você ouve a voz do Senhor, é impossível você ser a mesma pessoa. É impossível não haver mudança em você. É impossível não haver mudança através de você. Impossível. Porque esses caras truculentos saíram de trás de rebanho, de trás eu vou usar ovelhas, e eles foram transformados quando eles tiveram um encontro real com o Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? É o 19 ou é esse, Bé? Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Só até aí, Bé, o 20. E eu nem vou comentar todos. Então, meus amados, lá no versículo 8, depois que eles recebem o anjo, eles se apressam para ir para Belém, para ver a notícia, para ver o que os anjos haviam falado, e eles vão para Belém. Então eu conheço a igreja de Belém, da Natividade. Hoje ela é uma igreja, ela está em Israel, mas ela é separada. Então lá quem manda são os muçulmanos. Então a igreja da Natividade, tem imagens no YouTube, vastas imagens, onde eles dizem que é onde, dentro de uma gruta lá que ele nasceu, e lá está guardado e preservado. Aliás, é uma igreja maravilhosa, muito bonita, assim, não tem, é indizível, mas muitos pedaços estão sendo restaurados, mas o que está restaurado é maravilhoso. Mas é uma igreja muito bonita, e nós conhecemos essa igreja lá em Belém. Então, e quando eles vêm para Belém, hoje lá é fechado com muros. Então, por exemplo, quando nós entramos, aquele que conduz o busão, o guia turístico, não pode ser cristão, porque lá é muçulmano, então tem que descer. O motorista não pode ser, o guia não pode ser, desce, e nós podemos, os turistas, mas os que são de lá, não. E meus irmãos, uma coisa impressionante, é só a título de informação. Então, vamos dizer, você está em Jerusalém, você anda ali alguns quilômetros, chega em Belém, e quando você está em Jerusalém, chega em Belém, tudo é diferente, tudo. Então, assim, bem grosseiro, né, sendo. Então, lá você vê Mercedes, BMW, lá em Jerusalém, Volkswagen dos bons e tal. Lá você vê Maverick velho, Fusca velho, Escort velho, em Belém, onde os muçulmanos estão. Então, impera a pobreza literal, coisa feia, sabe? Feia. Parece que você está nos bairros desses assim do Brasil, abandonados, lugar horroroso. E lá é esse povo que manda. Então, meus amados, e preste atenção, ela era 100% cristã quando nós fomos. Faziam 100 anos que os muçulmanos tinham chegado. Em 100 anos, eles tomaram a cidade reverteu, não é mais de cristãos, todos muçulmanos. Então, de se pensar, né, o que nós estamos fazendo, a igreja, né, no mundo. Então, meus amados, os pastores, eles apressam a ir para Belém, para ver o Messias, o esperado. Só que quando eles chegam lá, a palavra fala, o que eles encontram?
Eles estão procurando o Messias. O Messias é o Salvador. Estão procurando ele, estão esperando ele, estão querendo ele. E chega lá, deparam com um menino numa manjedoura que nasceu. E está lá talvez o pai e a mãe ali. Nós não sabemos os detalhes. Se Jesus teve cólica, se ele estava com fome, se ele chorou. Ele é como nós, irmãos. Ele é humano. Humano. Nós não sabemos se já tinha alimentado, o que deu nele, como que ele estava, emagreceu, não emagreceu. Com quem que ele parece? Perguntas hoje é assim, né? Com quem que ele parece? O nariz é de quem? O olho é de quem? Não sei o quê. Não são as perguntas normais hoje? É o que fazemos. Agora lá, meus irmãos, o que eles iam falar desse Jesus? Quantos quilos pesou? Não é uma pergunta hoje dos que nascem. Quantos quilos? Que tamanho? Quando nasce todo mundo quer saber quanto pesa, mas quando cresce ninguém quer saber quanto pesa. Falou, rapaz, esquece esse negócio, dá muito trabalho você saber quanto pesa, deixa para lá. Então, meus amados, mas quando é criança todos querem. Então chegam lá em Belém e encontram esse menino na manjedoura, deitado ao invés de estar no trono. E eles estavam esperando o Messias, aguardando o Messias. E encontra o menino na manjedoura. Então, meus amados, esses homens que faziam essas vigílias, chegam lá, eu imagino a reação deles. Onde está o Messias? O anjo vai lá e fala que é para a gente vir, que ele está. E cadê? Jesus, o menino, está na manjedoura, no lugar onde colocava a palha, a comida. Nós não sabemos se é só palha, para que os animais se alimentassem. Então, meus amados, coloque Isaías 9:2, por favor, Bier. Só que quando nós vamos para a palavra, no Velho Testamento, a palavra já diz isso, que ele viria dessa forma. Só o 2, Gabriel, por favor, do Isaías. O povo que andava em trevas, os pastores, viu uma grande luz, os anjos. Sobre os que viviam na terra, a sombra da morte, raiou uma luz. Sobre esses pastores, essa palavra se cumpriu literalmente. Sobre os que andavam em trevas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é. Então, meus irmãos, 700 anos antes, Isaías, ele escreve isso, do nascimento de Jesus. Meus irmãos, Jesus é o Verbo encarnado. O João fala isso. Ele é o que se fez carne e habitou entre nós. E o Isaías já enxergou isso. Um povo que andava na escuridão, um povo que andava nas crises. Hoje, meus irmãos, quantos estão em crises? Porque não conhece Jesus, porque não reconhece Jesus. Passam anos, décadas, eras inteiras, e as pessoas não têm um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, um encontro para mudança e de mudança. Esses pastores tiveram esse privilégio, viram essa luz. Então, meus irmãos, tempos difíceis, tempo de trevas, tempo de tribulação, tempo de angústia, tempo de choro, revela a glória de Deus, revela o poder de Deus, revela um Deus todo-poderoso. Amém, igreja? É para isso, meus irmãos, que nós aprendemos o Evangelho e nós sabemos que Ele é o que vai e que muda a nossa vida. Amém, igreja? Então, meus irmãos, a palavra glória, ela faz, quando é glória, ela faz menção da presença majestosa do Salvador, da presença majestosa de Jesus, do Eterno. Então, meus amados, Estevão, lá em Atos 7,55, ele viu isso. Ele fala assim, viu. Estevão viu, ele contemplou, ele viu a glória do Eterno. Então, meus amados, nesse cenário, é a aparição da glória do Eterno em meio às trevas. E é isso que acontece, no meio dos pastores.
o Senhor se manifesta e eles são abençoados. Amém, igreja? Coloca o 10 aí, por favor, de novo, Gabriel. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que não é só para vocês, né, que são para todo o povo. Então ele também, os anjos, o anjo ali, falando ao coração deles. Então, meus amados, olha como Deus, Ele tem a forma de trabalhar. Ele vai trazer para os pastores que estão no campo, Ele vai trazer a palavra para eles levarem ao povo. Mas a mensagem, ele diz assim, né? Nós, não sei que dia que falamos, alguém falou, eu falei. Olha como que ele começa. E disse, então o anjo lhes disse: não tenha medo. Meus amados, vivemos um tempo onde as pessoas vivem amedrontadas com tantas coisas, amedrontadas com o futuro, amedrontadas com o presente, amedrontadas na sociedade, amedrontadas. Tem medo disso, daquilo, de tantas coisas, e vivem amedrontadas. Mas olha que palavra boa para nós guardarmos no nosso coração. Quando o anjo diz para eles: não tenham medo, pois eu vos trago boas novas. Então, meus amados, Deus conhece nossas vidas, e Ele sabe que o medo extremado, ele pode prejudicar a nossa vida. Ele sabe disso. Então por que Ele está falando isso para os pastores? Eu quis deixar isso pontuado. Eram homens do campo, rudes homens, truculentos homens, homens de serviço pesado, que ficam lá, a maioria do tempo lá. Então para eles chegarem, verem uma cena dessa, e o anjo fala para eles: não tenham medo, eu vou trazer para vocês boas novas. Então o Senhor, Ele sabia que o medo poderia prejudicar eles. O medo em excesso pode prejudicar. Então o medo em excesso nos afasta do Senhor. O medo em excesso nos tira da mesa das grandezas de Deus, porque nós ficamos, meus irmãos, retraídos. Não é o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Então nós vivemos, meus irmãos, esse tempo de incertezas, incerteza política, incerteza da condução do país, do mundo até, incertezas, você não sabe, eu não sei. Agora você e eu fomos chamados para confiar no Senhor. Meus irmãos, não é frase pronta ou de efeito, longe de mim a pensar isso, mas independe de quem vai governar o mundo ou quem vai governar o país, a nossa dependência tem que ser no Eterno, o Todo-Poderoso, porque é Ele que vai cuidar de você até o fim, para a glória de Deus Pai. Obviamente nós temos que tomar cuidado, ver onde pisa, vigiar na terra, mas não devemos, meus irmãos, ser esses sem noção, eu vou dizer esse termo, que faz as coisas, já que está ruim, vamos bagunçar mais, e deixa ficar pior. E aí, meus irmãos, é a frase não é profeta não, do tal de Tiririca, né? Pior que está não fica. Irmãos, e brasileiro vota no cara. Como é que você pode acreditar num trem desse? Mas votam nele, o cara faz. Então é brincadeira. Nós precisamos olhar para Deus e saber que é Ele que coordena, é Ele que domina, é Ele que escreve a nossa história, a história da humanidade, e Ele está conosco, Ele vai à nossa frente, e Ele nos levanta com poder e graça a cada dia. Amém, igreja? Então, meus irmãos, ele estava com o coração possuído de incerteza, com o coração, meus irmãos, angustiado. O anjo fala: não tenham medo, pois eu trago boas novas. Amados, nós precisamos, como dizia o cantor antigo Nelson Ned,
que ele fala assim, que dilata os nossos corações. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus, ele dilate os nossos corações, para que nós possamos entender qual é o propósito dele para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós precisamos entender que o nosso tempo não é aqui, nós temos um tempo na eternidade, é com o Senhor. Então, meus amados, aproprie-se da graça de Deus. Está à sua disposição, está à minha disposição. Aproprie-se dela. Você tem direito, nós temos direito. Aproprie-se dela. Aproprie-se, como louvamos aqui, da bondade de Deus. Aproprie-se das promessas de Deus. Não viva como uma pessoa que não conheceu, não teve um encontro com Cristo, que não teve um encontro real com Cristo. Não viva assim. Aproprie-se das promessas dele para a sua vida. Aproprie, seja lá em que área da sua vida for. Aproprie-se, tome posse e viva para glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Nós, meus irmãos, temos que lançar fora do nosso coração tudo isso que nos domina, que por vezes eu disse já, que é o medo, domina as pessoas. Quantas pessoas não conseguem mais sair de casa? Quantas pessoas estão fechadas nos seus lares? Não têm coragem de botar o pé para fora. E nós, meus irmãos, a tecnologia ela nos ajuda muito, 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 muito. Mas em muitas coisas eu acho que ela atrapalhou também. Muitas coisas. Antes, você tinha que sair para comprar um pão, hoje nem isso, se você não quiser, você não vai. Uma pilha eles levam na sua casa. Tem jeito de levar. Levam lá. Custa caro, mas levam. E aí a pessoa não sai mais, ele se fecha, eu não vou sair porque ali na esquina tem um marginal, ali tem outro, e ele vai se fechando. E aí tem medo e vive aquela angústia. Irmãos, é uma angústia que não tem como explicar. Então as pessoas são dominadas literalmente pelo medo, literalmente. Não tem coragem para nada. E aproveitam, meus irmãos, desse artifício, e aí dizem, vamos ficando por aí. Aí, meus amados, nós precisamos olhar para o Salvador. Ele veio ao mundo para te salvar. Ele veio ao mundo para salvar a sua família, a minha família. Ele veio ao mundo para isso. Irmãos, o Senhor mandou um Salvador. Ele não mandou um especialista em economia, não mandou um especialista em computação, Ele não mandou um super governador, um super presidente. Ele não mandou. Deus podia ter mandado, mas não é isso que você precisa, não é isso que a minha família precisa, não é isso que nós precisamos. O que nós precisamos é de um Salvador. Você não precisa de todos os dólares do mundo, você não precisa de todos os bilhões do mundo. Você precisa de um Salvador. Você, a sua família, nós precisamos de um Salvador. Amém, igreja? As pessoas, elas querem apresentar tantos subterfúgios, apresentar alternativas, caminho alternativo, querido. Nós precisamos apresentar Jesus de Nazaré. Ele é que pode resolver, Ele é que pode equacionar os nossos problemas e resolver o problema do mundo. Eu quis dar esse título, do mundo, da humanidade. É só Jesus que pode fazer isso. Amém, igreja? Então o medo, meus irmãos, ele nos tira da presença de Deus. Todos ali estavam com medo. Eu quis pontuar voltei a dizer, dos pastores. Mas o Senhor quis mostrar exatamente isso para eles. O Pai quis mostrar como é que era e como é que seria. Ele veio apresentar uma mensagem de boas novas, de alegria. Então, meus amados, em todo e qualquer tempo da história, todo e qualquer tempo, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem da alegria, da esperança, do consolo, ela deve ser pregada aos que sofrem em todo o tempo. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender
o que é que Deus está fazendo, como é que Ele tem conduzido a história, e que nós possamos pedir a Ele que Ele nos dê o privilégio de nós pregarmos esse Evangelho em todo o tempo nós possamos levar o testemunho do poder de Cristo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu termino. Jesus, meus irmãos, onde se fala em tantos presentes, Ele é o nosso real presente. Não é se você vai ganhar uma camisa, uma camiseta, um vestido, uma meia, um tênis, um óculos, um relógio, um carro, um helicóptero. Não. O seu presente é Jesus. O meu presente é Jesus. O nosso presente é Jesus. Não é, meus irmãos, o que a humanidade, nesse mês, todo mundo fica cristão, né? Todo mundo fica crente. Não é o que a humanidade propaga. E eu estou dizendo, eu não estou falando contra, irmãos. Tem coisa que eu acho legal. Eu não participo, não vou, eu não tenho mais paciência para isso aí. Mas, enfim, o que eu não gosto por exemplo, meus irmãos, um pai não pode ensinar uma criança a idolatrar um gordinho daquele barbudo. Não pode. Um cristão não. Tem que ter limites. O Papai Noel é importante. Não, querido. O importante é Jesus. É Ele que tem que ser pregado. É Ele que tem que ser ensinado. É Ele que tem que ser, como é que eu falo? É implantado no coração dos filhos. É Jesus. Agora, mas eu fui lá e tal. Irmãos, cada um sabe e vai dar conta do seu filho. Eu estou dizendo o que eu entendo que seja certo. Você pode seguir ou não. Agora, também as consequências lá na frente é sim ou não. Então, porque são escolhas que nós fazemos. Você faz, lá na frente, chega lá, o fruto da sua escolha. Porque somos nós que fazemos. Não adianta pôr a culpa no outro. O fulano, a fulana, é isso, é aquilo, eu não sabia. Não, você sabia. Você sabia sim. Então, meus amados, isso tem que ser cuidado. Nós temos que ter critérios para essas coisas. Pastor, eu vou no shopping, só tem isso, eu sei. Tem Papai Noel, tem Mamãe Noel, tem filho do Papai Noel, tem não sei o que, tem de tudo lá. Ensina para ele. Fala, isso aqui é legal, é um adereço, é comércio, querem vender bilhões aí, mas o importante disso aqui não é isso, é Jesus. Jesus é importante, o Salvador é importante, o Salvador do mundo é importante. É isso que é importante, não é o resto aí, desculpe a expressão, é resto. Então, meus amados, em meio a essas luzes, em meio aos enfeites, em meio a esse Senhor barrigudo, a verdade não é falada, não se fala de Jesus, infelizmente. Meus irmãos, hoje o número de pessoas que não ouviram falar de Jesus ainda ao redor do mundo é uma coisa absurda, absurda. Não sabem quem é Jesus, nunca ouviram falar quem é Jesus. Então, meus amados, porque Ele veio para testificar entre nós, entre os seus, e Ele oferece a cada um de nós esse Jesus que é maravilhoso. Nós temos o privilégio de apresentar Ele, de falar dEle, de levar Ele, de pregar Ele. Ele é o nosso real presente, Ele é o nosso maior presente. Como disse John Haggai, Ele é incomparável, incomparável, nada se compara ao Senhor, nada, 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 nada. Então que eu e você, nós tenhamos isso no coração, nesses últimos dias que temos, do ano de 2025, nós estamos hoje, quanto? 10? Não, 7, então faltam 24 dias para o término do ano de 2025, aproveite, reflita sobre ele. O barrigudinho, meus irmãos, é o barrigudinho de todo ano, de vermelhinho, é o mesmo,
Não, às vezes troca, que eu venho envelhecendo, deve trocar aquilo. Então, meus amados, agora Jesus é o eterno, é o todo-poderoso, é o que cuida de nós, é o abençoador das nossas vidas. A bondade de Deus tem nos seguido, a bondade de Deus tem estado conosco, a bondade de Deus tem te sustentado, a bondade de Deus tem feito coisas maravilhosas em sua vida, e é isso que nós precisamos refletir, é nisso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque sua bondade tem me seguido, obrigado porque o Senhor está comigo, obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha família, obrigado por aquilo que eu recebi, obrigado. Pegue esses dias, ore pela sua família, ore pela conversão dos seus, ore pela conversão de Indaiatuba, ore para que os crentes de Indaiatuba abram os olhos e vejam as maravilhas do Senhor. Ore para que a igreja seja fortalecida, ore para que a igreja ela seja uma igreja relevante, cheia da graça, do poder, da bênção de Deus, ela seja um fogo que arde no meio dessa sociedade, em nome de Jesus, e que vai incendiar a cidade de Indaiatuba em 2026, nós possamos ver o mover de Deus, do Espírito de Deus neste lugar, a começar de nós não sejamos crentes mornos, crentes frios, crentes que parecem que não sabem nem quem é o Salvador, não viram o Salvador, não tiveram encontro com o Salvador. Aquele que teve um encontro, ele é mudado, literalmente, ele é mudado. Pode ser que não mude do dia para a noite, mas ele é mudado, ele não é a mesma pessoa, e o texto fala isso para nós. Então que Ele te ajude, que Ele te abençoe, o Espírito Santo venha sobre a sua vida, o Espírito Santo venha sobre a tua família, o Espírito Santo convença-os do pecado, da justiça e do juízo, que é só o Espírito Santo. Eu quero às vezes, mas eu não consigo, é só o Espírito Santo, e Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele vai nos dar o privilégio de trilharmos um caminho de bênção e de prosperidade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Senhor, obrigado porque o Salvador veio ao mundo, e Ele veio para nos salvar. O Senhor não... Hoje olham tanto para os super bilionários, olham para os homens que influenciam o mundo, estão influenciando, e são homens importantes, mas o Senhor não mandou eles para salvar, não. O Senhor não mandou um super economista, não mandou um especialista em segurança, não mandou um super prefeito, um super presidente, um super governador, um super ministro. O Senhor mandou o Salvador. Deus amado, e que nós venhamos tomar posse desse Salvador, Salvador que nos amou primeiro. Isso é tremendo. Não foi vós que o escolheste, foi Ele que escolheu você. Nessa cidade de quase 300 mil habitantes, o Senhor olhou para você e Ele te escolheu. Eu e você, sabendo disso, nós temos como primazia em nossa vida glorificar o nome do Senhor a cada dia, exaltar o nome do Senhor a cada dia, bendizer o nome do Senhor a cada dia, e falar desse Cristo, o ungido, o Salvador, a cada dia, em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, nos abençoe nos últimos dias, Pai amado, para o findar desse ano, nos ajuda, em nome de Jesus, para que possamos triunfar sobre o mal, triunfar sobre aquilo que nos impede, os medos, os traumas. Deus amado, não permita que isso tome lugar em nossos corações, mas que a nossa vida seja para te agradar, te glorificar e te exaltar. Fique conosco, Pai, nos abençoe, abençoe a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Meus amados, nós temos aqui alguns